Tenham paciência, mas isso me deu muito trabalho, mas vamos escutar até o fim. Fato mais grave talvez suscita o exame da presente apelação, quando alguns réus trazem aos autos acusações referentes a torturas e sevícias das mais requintadas, inclusive provocando que uma das acusadas, Nádia Lúcia do Nascimento, abortasse após sofrer castigos físicos no Código de Dói. Em síntese, os relatos são estes. José Roberto Monteiro, folha 419, que tem uma única declaração a fazer com pesar, no sentido de deixar claro perante este Conselho que aqui negou muitas de suas afirmativas feitas durante a fase iniciária, porque naquela ocasião fora torturado, o mesmo ocorrendo com sua mulher, a qual inclusive sofreu um aborto no próprio Código de Dói, em virtude de choques elétricos em seu aparelho genital. Fato ocorrido no dia 8 de abril de 74. De Nádia Lúcia do Nascimento, verso, folha 445. Em verdade, não participou de qualquer ação delituosa e nem mesmo estava ligado ao MRE, que se por acaso for considerada responsável, aquilo que disse, pede que seja tomado em consideração o fato, como salientou, não aguentava mais a pressão a qual fora submetida e até mesmo coação. Que deseja ainda esclarecer sua atitude, pois estava grávida de 3 meses ao ser presa. Tinha o receio de perder o filho, o que veio acontecer no dia 7 de abril nas dependências da UBA. De Lícia Lúcia Duarte da Silveira, folhas 462, versos, que desejava ainda acrescentar, quando esteve presa na UPAM, foi torturada, apesar de grávida, física e psicologicamente, tendo inclusive que presenciar as torturas infligidas ao Albino Vacara, seu marido, razão porque se viu obrigado a assinar todo o interrogatório sem reagir. Norma Sapereira diz que foi sequestrada no Dói durante um mês, além de ter recebido ameaça de morte por parte de policiais. Flora Neitz Pavanelli, testemunha, que sofreu maus tratos físicos, testemunha, tomando choques com palmatória e também com ação moral, ouvindo palavrões, que ocorreu no Dói. Que Nádia Lúcia do Nascimento também recebeu maus tratos quando esteve presa, que foi constatado pela depoente, pois ambos estavam presos na mesma cela, acreditando a depoente que na época Nádia estava grávida. Segundo a depoente, Nádia terminou perder o filho abortado. Na defesa da salvaguarda dos direitos e garantias individuais, expresso no artigo 153, parágrafo 14 da Emenda Constitucional 69, como consequência não só de nossa evolução política, lastreada em secular vocação democrática, formação humanística, espírito cristão, como compromisso assumido na Declaração Universal dos Direitos do Homem, aprovado em resolução da 3ª Sessão Ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas, tais acusações, a meu ver, devem ser devidamente apuradas, através do competente inquérito, determinado com base no inciso 21 do artigo 40 da Lei de Organização do Judiciário Militar, Decreto-Lei 1003 de 69. É preciso que se evidencie de maneira clara e insofismável que o governo, através das Forças Armadas e órgãos de segurança, não podem responder pelo abuso, a ignorância e a maldade de responsáveis que usam torturas e serviços para obtenção de pretensas provas comprometedoras na fase investigatória, pensando em sua limitação cerebral, que estão bem servindo a estrutura política e jurídica vigente, quando na realidade concorre apenas na prática desumana e ilegal em denegrir a Revolução, retratando a sua configuração jurídica, o Estado de Direito, e abalando a confiança nacional pelo clima de terror e insegurança criados na consecução honesta e urgente dos objetivos revolucionários. Os senhores ministros não acreditam na tortura. É pena que não possam acompanhar os processos como um advogado da minha categoria acompanha, para ver como esta tortura se realiza permanentemente. E neste processo, senhores juízes, há a prova documental da tortura que sofreu Marco Antônio. Há um laudo firmado por médicos militares atestando esta tortura. O ilustre e eminente advogado de Marco Antônio, Dr. Mário Simas, vai mostrar aos senhores ministros esse documento. Eu queria fazer uma ponderação, uma referência, que já tinha escrito aqui no início da sessão, quando estava ausente o ministro Reinaldo, e os primeiros advogados começaram a falar no dói-code. De maneira que eu, como único representante do Exército na hora aqui presente, eu experimentei um grande constrangimento em ver essas organizações do Exército
estão acusadas e, como mostrou o relator, elas não foram apuradas devidamente. De maneira que, como foi um pronunciamento público, eu vou fazer também aqui, não vou ler agora, pelo adiantado da hora, mas vou inserir na ata, publicamente, esta ponderação sobre essas acusações assim, ao dó e code, que vem se repetindo. E eu, desses 50 e tantos anos de serviço, vivendo crises militares 30, 32, 35, nunca ouvi acusações desse jaez feitas a órgãos do Exército. Eu acho que o nosso Exército, seguindo o exemplo das Forças Irmãs, devia rapidamente se recolher aos afazeres profissionais, como então deu a hora, no discurso de 31 de março, recomendou o presidente da República. De maneira que eu não posso deixar passar assim em branca nuvem essas acusações que foram feitas à tribuna contra esses órgãos do Exército. E nós sabemos que muitas delas são destituídas completamente de fundamento, mas algumas delas têm aparência de veracidade, pelo menos a aparência de veracidade. De maneira que eu vou fazer constar na ata, relativamente a esse processo, essa declaração. Depois eu darei por escrito. Eu não ponho em dúvida, senhores ministros, e aqui eu começo a pedir a atenção dos meus eminentes pares para as apurações que são realizadas por oficiais das Forças Armadas. Quando as torturas são alegadas e às vezes impossíveis de ser provadas nos atos, mas atribuídas a autoridades policiais, eu confesso que começo a acreditar nessas torturas, porque já há precedente novo. Mas eu fico nessa preocupação de atribuir o que constituiria uma desmoralização à prática de torturas por oficiais do Exército que estão apurando crimes contra a segurança nacional. Eu não me recuso a me convencer dessas torturas, mas eu exijo que essas torturas tragam uma prova, não fiquem apenas no terreno da alegação. Reconheço, senhor ministro, que também é difícil o indivíduo provar, às vezes, a tortura pela maneira como é feita. Ele próprio não conhece, não tem elementos para individualizar, não para fixar. E ele sofre, presume-se que sofre das torturas. Mas eu, como juiz, ao proferir um voto aqui no tribunal e com a responsabilidade de afirmar através de um acordo que houve torturas, criando-se a obrigação de propor aos meus pares apurar essas violências. Porque, como juiz, eu não posso reconhecer torturas individualizadas e comprovadas sem que, consequentemente, eu determine, eu vote no sentido de ser apurado, porque isso é crime também. Então, neste inquérito, e ao ensejo que eu examino em primeira mão a acusação do Dalton Godinho, cujas declarações são longas, não me parece que 14 folhas, por aí assim, o ministro aí diz, relatando com pormenores. E é por causa desses pormenores, essas particularidades, é que me custa acreditar que tenha sido um trabalho, uma farsa da autoridade investigante. Porque, dentro da lógica, todos nós lemos
uma determinada confissão no inquérito e encontramos, dentro da lógica ou não, a aceitação de tais declarações. Como ministro do STM, entretanto, nesta elevada instância, onde não temos contato com os indiciados, antes de julgarmos os homens, devemos julgar os papéis, isto é, a procedência dos autos dos processos. E esta é a nossa maior dificuldade. Muitos têm falado em direitos humanos. Com profunda tristeza, tenho tomado conhecimento da repercussão no exterior de fatos que se passam no Brasil. Fatos esses que também ocorrem em todos os demais países civilizados do mundo. Quando aqui vem à baila um caso de sevícias, esse se constitui um verdadeiro prato para os inimigos do regime e para a oposição ao governo. Imediatamente, as agências telegráficas e os correspondentes dos jornais estrangeiros, com a liberdade que aqui lhes é assegurada, disseminam a notícia, e a imprensa internacional, em poucas horas, publica os atos de crueldade e desumanidade que se passam no Brasil, generalizando e dando a entender que constituímos uma nação de selvagens. Evidentemente, essa não é a realidade. O brasileiro, de um modo geral, não admite a violência. Por isso mesmo, há tremenda exploração quando surge um desses lamentáveis casos. É possível que isso venha a ocorrer em torno da presente apelação, em que sou revisor. Paciência é o preço que pagaremos no esforço de pôr cobro aquilo que todos nós repudiamos. Devo lembrar, entretanto, para livrar qualquer mal-entendido, que continuo intransigente no combate à subversão e à corrupção. Rendo minhas homenagens a todos quantos participaram da Operação Bandeirante em São Paulo ao fim da década de 60. Naquela oportunidade, tombaram em ação membros das Forças Armadas, da Polícia Civil e da Polícia Militar, mas a guerrilha urbana foi extinta. Morreram também subversivos, defendendo seus pontos de vista, mas também tombaram em ação. O que não podemos admitir é que o homem, depois de preso, tenha sua integridade física atingida por indivíduos covardes, na maioria das vezes de pior caráter que o encarcerado. Senhores ministros, já é tempo de acabarmos de uma vez por todas com os métodos adotados por certos setores policiais de fabricarem indiciados, extraindo-lhes depoimentos perversamente pelos meios mais torpes, fazendo com que eles declarem delitos que nunca cometeram, obrigando-os a assinar declarações que nunca prestaram. E tudo isso é realizado por policiais sádicos, a fim de manterem elevadas as suas estatísticas de eficiência nos esclarecimentos de crimes. Longe de contribuírem para a elucidação dos delitos, invalidam processos, trazendo para os tribunais a incerteza sobre o crime e a certeza sobre a violência. A ação nefasta de uns tantos policiais estende a toda a classe, sem dúvida, na grande maioria honesta, útil e laboriosa, um manto de suspeita no modo de proceder. Essa ação sinistra de poucos é que extravasa, além de nossas fronteiras, repercutindo no exterior como se todos nós fôssemos infratores dos direitos humanos. Sei o que pensa nosso preclaro presidente da República sobre o assunto. Tenho contatos com oficiais generais das 3 Forças Armadas que, em sua totalidade, deploram tais fatos. Diariamente vejo o cuidado com que Vossas Excelências examinam os processos em julgamento. É quase sistemática a pergunta: essas declarações foram prestadas em juízo ou na polícia? Também já se tornou um hábito das defesas apelarem, generalizando que as declarações prestadas na polícia foram feitas sob maus tratos, dando a entender que nos organismos policiais não se salva mais ninguém. Se o Executivo e o Legislativo não se conformam com essas ocorrências, é claro que o Judiciário não as admite. E nós, autoridades da Organização Judiciária Militar, temos o dever de propugnar pela extinção desses cancros, as sevícias. Senhor Presidente, senhores ministros, nós estamos discutindo os votos, o voto da turma. E eu desejava dar a minha opinião com relação a esse voto e sobre uma dúvida que eu tenho.
Me impressionou muito os fundamentos do voto do relator, sobretudo na parte em que ele se refere ao fato de que nós não podemos receber aqui indiscriminadamente toda e qualquer suspeita de sevícia, sob pena de nós podermos comprometer aqueles que, de boa fé, com idealismo e patriotismo, se contrapõem à subversão. E com isto, matarmos até ou esmorecer o entusiasmo com que essas forças antissubversivas têm agido no Brasil, no anonimato, no sacrifício, nas perdas de vida e em outras contribuições extraordinárias que não se reconhecem em determinadas horas. Senhor presidente, o documento de folha 100, recapitulando rapidamente, documento de folha 192, é firmado, é um ofício firmado pelo diretor do presídio, e o de folha 203 é assinado pelo diretor da divisão jurídica do presídio, órgão da SUSIP. Abrir inquérito contra esses dois, eu acho uma barbaridade. Apenas no acordo, se Vossas Excelências estiverem de acordo, e o ministro revisor também, é o seguinte, é que ele alega que para fazer essa confissão na polícia, ele assaltou 2 bancos, citou o nome dos bancos, o dia, o dinheiro, mas que esse ele não podia, porque estava preso, estava preso na Ilha Grande, estava preso. Então, o doutor Morarrego faz a diligência e vem isso aí. É o seguinte, mandar uma cópiazinha para o procurador-geral, porque esse moço apanhou um caso. Baixou o hospital e citou o nome das 2 pessoas que martelaram ele. De maneira que aqui é diferente. Eu estou inteiramente com o ministro Rodrigo Otávio, às vezes discordo de Sua Excelência, quando é difícil apurar. Eu não digo que vai se apurar, eles podem negar, mas que os nomes dos bois estão aí, então, é o fulano e o Beltrano. Martelaram esse moço, daí a confissão dele, em plenário, em juízo, ele confessa que não podia furtar. Eu estou preso na Ilha Grande, estava lá no dia 26. Agora no dia 30 eu fugi. Fugi, saltei o banco tal, no dia 31, no dia 4 saltei outro banco. Mas no dia 26, daí que está comprovado ali. As declarações dele são longas, perante o Conselho. Então, eu acho que se deva, no corpo do acordo, fazer menção a isso, tirando uma cópia. As lesões sofridas, caso acontecesse, seriam facilmente constatadas através de exame de corpo de delito ou mesmo laudo médico particular, posto que nenhum dos acusados foi mantido preso por prazo superior ao previsto em lei. As alegações dos acusados em juízo, no sentido de que sofreram coações morais e físicas, não podem ser consideradas, pois desprovidas de qualquer elemento probatório, por mais simplório que fosse, como por exemplo um laudo médico particular, que à época constatasse qualquer lesão, mesmo superficial, do acusado. Reforça nosso argumento o fato de que os acusados, na ânsia de elidirem as confissões feitas, prestam depoimentos os mais díspares possíveis, se não vejamos. Orlando Magalhães e Francisco Carcará afirmam que foram bem tratados na Vila Militar, local de suas prisões posteriores. Ana Maria Mandim afirma que sofreu coações na Vila Militar, ao tempo que acrescenta que pôde ver seu pai após 10 dias de presa. Francisco Carcará, que não pôde fazer exame de corpo de delito, diz ele, porque esteve preso incomunicado. Este acusado ficou preso 40 dias. Sérgio Mureb Simões prestou depoimento na Vila Militar que sofrera muitas sevícias e coações. Nilton Medeiros, que estava preso em local ignorado e posteriormente na Vila Militar, prestou declarações que esteve preso em local ignorado. Antônio Alberto de Souza, que ficou preso 55 dias, não coincide muito com as datas de prisão e soltura. Antônio Viana Salles, que saiu da prisão perdendo sangue pelo nariz, problema que perdura até hoje, há 3 ou 4 anos que ele está botando sangue pelo nariz. Antônio Borges, que esteve preso por 40 dias em local ignorado.
Romero Passos, que ficou 8 dias sem comer na Vila Militar e ratificou suas declarações. Armando Botelho, que prestou declarações sobre coação e que seu advogado vai provar as suas afirmativas. Isso tudo porque todos confessaram minuciosamente no inquérito e em juízo negaram tudo aquilo que disse e até negaram que se conheciam entre si. Inicialmente, manifesto minha discordância com um dos argumentos contidos na sentença que passo a transcrever. Aspas. Tais declarações, na fase inquisitória, foram prestadas, segundo relatam os próprios acusados, em seus interrogatórios em juízo, sob violenta coação, após haverem permanecido presos, cada qual cerca de 30 dias em unidades militares, locais que não puderam identificar pelo fato de terem sido aquinhoados, entre aspas, com um capuz na cabeça e assim levados para prestar depoimentos. Entendo que opiniões desta espécie, inseridas na sentença, aviltam, de modo geral, o interesse da justiça em termos de credibilidade da prova colhida no inquérito, ao tempo que ocasiona efeitos perniciosos na repressão policial exigida e efetuada tão somente no interesse do Estado e da sociedade. Esta egrégia corte, recentemente, através de pronunciamento do eminente ministro Almirante Berrenbach, já expressou seu repúdio aos maus tratos ocasionados a pessoas que se encontram sob custódia de órgãos policiais. Na oportunidade, entretanto, as provas da coação física eram inequívocas. Tais exemplos, mercê de sua autonomia e excepcionalidade, não podem ser erigidos em respaldo generalizado para que a autoridade judicante, sem o menor resquício de elemento probatório, confiando pura e simplesmente na palavra dos acusados, invista contra a dignidade das funções policiais exercidas por oficial superior do nosso Exército, no caso, o coronel Íris Lustosa, agravado pelo fato do uso de expressões pejorativas como, entre aspas, aquinhoado, inaceitáveis frente à seriedade com que deve ser encarada a prestação jurisdicional. Compreende que, por parte dos réus, na falta de outras alegações, seja usado esse meio indireto de defesa, cuja finalidade, sabemos, é ilidir a prova consignada na fase inquisitória, principalmente a autoria. No entanto, o agasalho indireto de tais afirmativas por parte de autoridades judicantes tem servido de incentivo a que todos os indiciados em juízo, através de voz uníssona, deixam de se defender, oferecendo exclusivamente alegações de maus tratos, como se tais afirmativas, sem qualquer elemento de convicção, se prestassem a anular autos de apreensão, laudos de avaliação e todos os outros atos processuais que, na forma da lei, são efetuados obrigatoriamente na instrução provisória, e algumas vezes com total independência em relação ao depoimento dos indiciados. As acusações de serviços praticadas por autoridades militares, desde que procedentes, devem ser apuradas. Simples alegações, além de não merecerem qualquer crédito, visam denegrir a prova colhida e afrontar a autoridade constituída, pois, em última análise, trata-se de palavra contra palavra, e, neste aspecto, endosso totalmente o pensamento do digno procurador Oswaldo Lima Rodrigues, que disse, entre aspas, sinto-me em melhor companhia, confiando na palavra do encarregado do inquérito. Fecha aspas. Eu acredito que nós devíamos ter feito juridicamente, era ter feito, de acordo com o artigo 5º da Lei de Segurança Nacional, feito novo processo desse moço, em vista as publicações que ele fez no estrangeiro, desse serviço que ele está prestando à parte. Agora, condená-lo em bases jurídicas é completamente, na minha opinião, completamente inexecutível. Agora, nós vamos tomar, e eu vou tomar também, uma decisão revolucionária, porque eu, como era instrumento de força em 1968, solicitei ao ministro do Exército, então, que se tomasse uma providência drástica contra ele, inclusive a cassação, revivendo o AIM. Em 1968, eu era comandante militar da nação, desse modo. De maneira que eu vou tomar uma decisão revolucionária, deixando de lado a lei, porque pela lei não se pode condenar, de maneira nenhuma, porque ele é inviolável. E só se pode condenar alguém, algum deputado, pela Constituição de 67,
se a Câmara tivesse dado licença. E ela não deu, desencadeou esse processo sucessivo, desde 68, que nós temos hoje, nessa situação de paz, no qual eu fui de concorrentes para isso. De maneira que nós estamos hoje preservando o regime revolucionário, a irreversibilidade dos objetivos revolucionários. Não podemos, de maneira nenhuma, deixar de fazer isso. Então, não estamos julgando como tribunal, um verdadeiro tribunal de justiça. Estamos julgando como um tribunal de segurança. Essa é a realidade dos fatos. E não devemos ter eufemismo para dizer. Tudo que a procuradora disse é uma verdade dentro dos fatos, dentro da realidade jurídica, apontada pelos mestres, como está o Pontes de Miranda e outros que aqui dizem. Interessante parecer do Dr. Djalma Marido, que ele explicita isso muito bem dentro do fato. Portanto, pediu imediatamente demissão da presidente da Comissão de Justiça. E foi toda substituída, que é para poder conceder a licença. Agora, a licença é um ato técnico, um ato jurídico, da Comissão de Constituição e Justiça, que o plenário não aprovou. Não tendo aprovado também aquela coisa, eu, representando a Amazônia de todos os meus comandados, passei um rádio ao ministro do Exército pedindo uma providência enérgica contra os fatos, que não era possível proceder dessa forma. Como acabou de dizer o ministro Moutinho, compete às Forças Armadas a preservação da política nacional, da organização nacional, enfim, da sobrevivência do país. E por isso é que se proclamou assim. Agora, querer julgar no Tribunal de Justiça, baseado em leis, o fato, na minha opinião, é completamente. Vamos condená-lo, e eu condeno também nas mesmas penas, dadas pelo relator pelo revisor, dentro desse fato. E mais ainda, proponho que se faça um novo processo, tendo em vista esses sucessivos tipos que ele mandou publicar no estrangeiro. Ainda estamos em discussão. Bom, então, desculpa, já está avançado. Também queria. Então, ministro, continua a discussão, ministro, por favor, que foi falar. Presidente, senhores ministros, eu também queria acrescentar algum comentário, sobretudo depois da declaração do ministro Rodrigo Otávio. Os relatórios que se ouviram aqui foram minuciosos, eu diria até com a devida vênia, minuciosos demais. E ficou uma certa difusão sobre o que nós estamos julgando. Nós estamos julgando, segundo os estudos que tenho feito à margem desse processo, nós estamos julgando a incitação, talvez contida, nos pronunciamentos do acusado, visando a despertar animosidade entre as Forças Armadas, como diz o 33, parágrafo 3º, mas no exercício do mandato de deputado. Porque, negada a licença para o processo, ele foi imediatamente cassado e saiu do Brasil. A denúncia diz respeito apenas aos pronunciamentos dele como deputado. E a Constituição de 67, repetindo ipsis literis o texto da Constituição de 46, não deixava dúvida. Os deputados e senadores são invioláveis no exercício do mandato, por suas opiniões, palavras e votos. Ouviu-se aqui também certas invocações do processo do deputado Francisco Pinto, mas é um processo completamente diferente, porque a emenda constitucional de 69 alterou esse dispositivo da Constituição de 67. Manteve aquela redação e acrescentou: salvo nos casos de injúria, difamação ou calúnia ou nos previstos da Lei de Segurança. Então, a primeira conclusão que se tira, nós estamos analisando os pronunciamentos, a atitude desse deputado nos pronunciamentos que ele fez no exercício do mandato. E a Constituição não diz no recinto da Câmara, no exercício do mandato, onde quer que seja. E figuras insuspeitas da Revolução, como o Cordeiro de Farias, o Daniel Krieg, eles mostraram que havia, nessa representação do ministro da Justiça, feita no tempo, injuridicidade. Isso é claro. Agora, é como diz o eminente ministro Rodrigo Otávio, nós temos que encaminhar em outro sentido. Mas aí eu discordo do eminente companheiro,
e considerar que o tribunal, nessa votação, iria funcionar como um tribunal de segurança e não como um tribunal de justiça. Não, eu não acho. Eu acho que nós podemos, se ele for condenado, nós estaremos agindo como um tribunal de justiça. Porque a questão é muito controversa. Basta-se ler a mensagem do presidente Costa e Silva respondendo a carta do Daniel Krieger, em que cita os argumentos dele, baseados no parecer do ministro, então, o veemente, o radical Gami Silva. Então, eu não vou ler isso, porque já estamos cansados de ouvir tanta coisa. Mas para mostrar que nós podemos agir, qualquer que seja a solução, como um tribunal de justiça, basta dizer o seguinte: houve controvérsia na questão. A própria Câmara dos Deputados, através do parecer da Comissão de Justiça, toda ela reformulada, mas afinal de contas funcionou como Comissão de Justiça. A Comissão de Justiça foi de parecer que ele podia ser processado pelos discursos que fez. E no plenário, embora a maioria de 216 votos negasse a licença, 141 congressistas acharam, quer dizer, 30 e tantos por cento, 34% dos que votaram, acharam que ele podia ser processado. Não quero discutir o mérito desse voto. Então eu acho que nós podemos também achar que pelo que ele fez, ele pode ser processado, e podendo ser processado, pode ser condenado. Agora, não se pode dizer que não, ele não perdeu. Não, tudo que ele fez como deputado. E ali as leis não retroagem, não podem retroagir. Quer dizer, ele fez como deputado. Que se processe, como lembrou muito bem o ministro Rodrigo Otávio, que se processe um cidadão Moreira, Márcio Moreira, pelas outras, inclusive nesses livros, e esse outro que o general Reinaldo me cedeu por empréstimo há pouco, O Despertar da Revolução Brasileira, em que ele é veemente. E a gente, analisando o caso, vê que a própria representação que deu origem a isso, a representação assinada pelo general Lira Tavares como ministro, ele não pedia, ele apenas dizia que o Exército estava sentido com aquilo e pedia ao presidente as providências que ele julgasse necessárias. E nós sabemos que aqui está o livro recente do Daniel Krieger, que o Congresso ofereceu suspendeu o mandato do deputado. E que o governo, naturalmente alimentado pelos radicais do tempo, não aceitou, disse não, é tarde. E foi. E há um depoimento do ministro, o general Cordeiro de Faria, que era ministro, foi ministro do Castelo, mostrando que o governo não se conduziu ali ao juízo dele, com o equilíbrio, com a habilidade que era necessária. De maneira que eu acho o seguinte, que nós estamos julgando o acusado pelo discurso que ele pronunciou como deputado. Como diz a sentença mesmo, amparado pelas imunidades parlamentares agasalhadas no artigo 34. Não há dúvida. Agora, é uma questão controvertida. Ele pode ser processado ou não? Uns acham que pode, outros acham que não pode. Nós podemos achar que pode e condená-lo. Eu acho que deve ficar bem claro isso, porque houve muita difusão, muita coisa aí que nem se precisava ouvir. Porque nós todos somos alfabetizados, nós todos lemos, esses pareceres forçam um pouco. Não? Ele foi absolvido por prescrição, passou em julgado nas acusações do artigo 14 e 38. Estamos julgando 33, parágrafo 3º, que, como sabemos, o Decreto-Lei 314 dizia incitar publicamente. E o item 3º dizia animosidade entre as Forças Armadas ou contra estas e as classes sociais. O Decreto-Lei 510 alterou esse artigo, tirou o advérbio publicamente. Então ficou só incitar a administração. Detenção de 1 a 3 anos. É isso que nós estamos julgando. A sentença absolveu por maioria contra o voto de um capitão, que condenava a 1 ano, parece, né? Absolveu por maioria o acusado por entender que os fatos passíveis de enquadramento no artigo 33 foram praticados no exercício do mandato de deputado federal e, por conseguinte, amparado pelas imunidades parlamentares. Eram essas observações que eu queria fazer, até mesmo com um desencargo de consciência. Porque aqui se ouviu tanta coisa que não vinha apelo, não vinha a meu ver,
estão julgando pelos pronunciamentos dele, deputado. Agora, podemos agir não como um tribunal de segurança, longe disso, como um tribunal de justiça. O senhor revisou de um processo que aparece um caso na polícia. Eram quatro indiciados no inquérito, todos eles confessaram bonitinho na polícia, que tinham tomado parte, uns acusavam os outros, está tudo tranquilo. Na ocasião de sumário, ficou provado que eles não tinha nada com a história. Então você trabalhava direitinho com a parte do... Então, no sumário perguntava por que razão ele havia confessado. Ele disse, ou a gente confessa ou entra no pau. O que está acontecendo aí? Esse aqui realmente... E entrou dessa vez e muita gente tem entrado. Por isso é que muitas vezes a gente acha que o inquérito na polícia não tem valor, é desses fatos. É desses fatos. Eles apanham mesmo. Então, quando eu vejo inquérito na polícia, eu fico logo de pé atrás. E quando o senhor revisou, eu tenho muito cuidado examinando isso, porque o que se sente é que na polícia, no DOC, eles entram no pau. Ou confessam, ou entram a pânico. Então não tem valor quase esse inquérito policial. A não ser que o inquérito policial militar. Aí é que é uma coisa inteiramente diferente. Então eu estou de pleno acordo com isso. É preciso acabar com isso.